Pessoal, tudo bem? Então eu vou postar hoje a aula sobre partidos políticos. Então é importante vocês saberem alguma coisa sobre partidos políticos, né? Porque isso serve para vocês fazerem o trabalho final e também porque é importante os partidos políticos. A gente discutiu muito a questão da fragmentação dos partidos, né? Se um dos problemas crônicos da democracia brasileira é o excesso de partidos, como a gente vai ver. Então a gente vai dar uma breve introdução histórica ao livro dos partidos, né? E a referência básica é esse texto do Fleischer, né? David Fleischer, que está aí na pasta, nos partidos políticos, que está naquele livro sobre o sistema político brasileiro. Então ele vai fazer lá, na verdade ele vai analisar os sistemas partidários, vai dar um panorama geral da evolução dos sistemas partidários no Brasil desde o Império. Né? Então isso não, é, isso não é muito enfatizado, mas eu já falei aqui várias vezes, né, falei no curso, que você tinha um parlamento funcionando no Império, em pleno Império escravocrata brasileiro, e tinham dois partidos se alternando no poder. Né? E você tinha um gabinete, o Conselho de Estado, funcionava aí uma monarquia parlamentarista. Né? E então, geralmente, os analistas, vamos dizer assim, eles acham que só porque tinha escravidão no Brasil, né, você não tinha democracia. Né? Mas, como eu já disse, eu duvido aí desses argumentos, né, porque você tem vários países escravistas e feudais que tiveram democracia também. Então, se não havia democracia, né, por que havia dois partidos, o conservador e o liberal, né, se alternando no poder, e havia eleições regulares, debates sobre o sistema eleitoral? Né? Então, o fato de você ter uma escravidão, um país muito desigual, né, não obstaculiza necessariamente para que haja democracia. Você pode ter uma democracia escravocrata, né, com um sistema social injusto. E por isso a democracia é pouco legítima. Né, porque a democracia não serve para melhorar a qualidade de vida da população. Né. Então, você pode ter uma democracia deficiente, mas não deixa de ser uma democracia. Né. Então, ele vai fazer essa reconstituição lá no texto, ele mostra lá que tem os liberais e os conservadores, você tinha eleições, né? Inclusive os analfabetos votavam até a reforma de 1881, e com a proclamação da República em 30, né, e o fim da escravidão, se sucederam os partidos republicanos estaduais. Né? Então você tinha lá um regime aí, realmente é mais difícil de qualificar como democracia, porque você tinha praticamente partidos únicos estaduais. Né? E a disparidade entre as eleições, a apuração dos votos era muito grande. Você tinha 90% de votos contra 2%, 1%. Né? Então era realmente, parecia aqueles países do leste europeu. Não havia competição, fragmentação de votos. Então os partidos republicanos eles ganhavam as eleições com até 95% dos votos. Né? Então não havia aquela incerteza em relação ao resultado das eleições. Quer dizer, você tinha realmente quase um sistema de partido único. Né? E não havia pluralismo de fato, né? Não havia várias forças disputando poder. Né? Então aí realmente é mais difícil de qualificar como uma democracia. Muitos qualificam esse período aí como um regime oligárquico, né? Uma democracia oligárquica, que é baseado na alternância entre o PRM e o PRP no poder. E foi justamente isso que provocou a Revolução de 30, né? Essa baixa legitimidade das eleições na época. Eram mais umas eleições que serviam para legitimar um partido único do que realmente para escolher, né, entre forças alternativas no poder. Então teve a Revolução de 30 a 45 você tem um regime instável, com a ditadura, né, por causa da guerra e tudo, você teve um crescimento dos regimes autoritários, né, mas no pós-guerra a gente já viu uma pressão pela democratização. Aí surgiram pela primeira vez os grandes partidos nacionais. Né. Então vocês já viram mais ou menos isso aí, vão ver com mais profundidade, evidentemente, ao longo do curso. Mas o material que a gente viu já tem alguma coisa sobre o PSD, a UDN, o PTB, né?
Inclusive eu escrevi uma tese aí sobre esses partidos, minha tese de mestrado foi sobre esse período inicial da democracia brasileira. Né? Então você tinha partidos grandes, centro-direita e centro-esquerda, né? E a UDN, que era um partido mais conservador, liberal, né? Bastante heterogêneo. Depois você tinha o PDC, o PSP, que eram partidos pequenos, o PSP era basicamente um partido populista, e tinha o PCB, que era o grande partido de massas de esquerda da época, né? Equivalia mais ou menos ao PT, PSOL, né? Só que era um partido mais organizado, um partido mais forte, né? Mais bem estruturado. Justamente por isso que ele foi colocado na clandestinidade em 1947, logo depois da Constituinte. Né? Então houve o golpe e extinguiu esses partidos e colocou o bipartidarismo, Arena e MDB. Né? Então a gente viu isso aí também no texto do Adriano, lá eu falei alguma coisa sobre isso. Você teve um bipartidarismo e essa foi a originalidade da ditadura brasileira. Né? Então você tem aí um bipartidarismo até 78 e os militares, né, como o MDB foi crescendo muito, né, em 1979 os militares fazem uma reforma política, né, e extinguem o bipartidarismo para evitar que o MDB ganhasse as eleições, né, e elegesse o presidente no colégio eleitoral. Então eles fazem uma reforma política e em plena ditadura militar você tem uma instauração do pluripartidarismo. Então, quer dizer, ficou mais confuso ainda. Né? Então, uma ditadura com um pluripartidarismo não pode durar muito tempo. Né? Ou a ditadura extingue os partidos, ou os partidos instalam uma democracia verdadeira. Então, você começou a ter uma estabilidade muito grande, uma crise já da ditadura militar, e foi o que aconteceu. Né? A ditadura militar acabou e se instauraram novos partidos aí, né? Os partidos que a gente tem hoje aí, mais ou menos. Né? PSDB, PMDB, PT, né? E PDT, todos eles se formaram em 79, mais ou menos. Então foram partidos novos, né? Não foi uma continuidade do sistema anterior. Ao contrário dos outros países onde houve ditadura, na América Latina, onde você teve uma retomada dos partidos anteriores à ditadura. Então aqui um quadro novo, por isso é um dos fatores pelos quais o sistema partidário brasileiro é pouco institucionalizado. Né? Então você instaurou-se lá um pluralismo moderado, partidos moderados. Né? Você não tinha partidos de comunistas de massa ou partidos social-democratas de massa muito de esquerda. Né? Então houve um pluralismo moderado, vocês vão ver isso no curso de vocês. Existem vários conceitos, né, para mensurar o número de partidos, né, existentes na democracia, o que são partidos relevantes, o que não são. Vocês vão aprofundar tudo isso em instituições políticas. Né? Então foi o período de crise da democracia, a Constituição, que também a gente já viu lá, aquela transição para a democracia, e o PSDB que se forma em 88. Né? Então você começa a ter um pluralismo hiperfragmentado. A eleição presidencial, né, contribuiu para fragmentar o sistema partidário ainda mais. Né? Porque aí os partidos lançavam candidatos a cargos majoritários para ter uma maior votação. Então isso fragmentou mais ainda o sistema partidário brasileiro. Né? Então é um sistema aí que é fracamente institucionalizado, né? E muito fragmentado. Né? Então você tem aí um crescimento da fragmentação a partir de 1990, que os partidos, como aqui no Brasil, o custo para você eleger uma bancada parlamentar é baixo, né, de termos assim, o custo político, então os partidos vão se fragmentando, né, para disputar eleições. Né? Então tem o PSOL, tem o PCdoB na esquerda, na direita aí tem um monte também, né? PSL, PTB, DEM, né? PSD, então você tem partidos aí, a direita e a esquerda, que contribuem para essa fragmentação. Então você tem dentro ali, você tem vários subperíodos. Né? Então primeiro você tem um período aí que é dominado pela aliança entre PSDB e DEM, que são os dois governos de Fernando Henrique, mas ainda um pluralismo fragmentado. Depois o PT chega ao poder e estabelece uma coalizão de centro-esquerda com o PMDB, com o Centrão. Né? Então houve o crescimento do PT a partir de 2002 e
culminou aí com a eleição do Lula. Então você teve esse ciclo do PT que terminou com o impeachment da Dilma. Né? Então houve um crescimento do PT, mas o PT ainda dependia desse centrão fisiológico aí para governar, que vem desde a Constituinte de 88. Né? E aí também está o governo Bolsonaro se vendo, né, se vendo com o centrão aí. Né? Então aí você tem um debate hoje sobre o sistema político, a reforma política. Né? Então tem um vídeo aí do David Fleischer para vocês fazerem aí o trabalho, né? Onde ele debate justamente isso. Né? Ele debate a reforma política, os partidos. Né? Então, que aqui no Brasil você tem um sistema que incentiva a fragmentação partidária, porque você tem acesso ao fundo partidário, né? E não tem cláusula de barreira, uma série de fatores aí que ele vai abordar aí. Né? Então aqui, para finalizar, né, eu dou alguns dados aí, vocês parem aí o vídeo, né, e vejam sobre a fragmentação partidária. Né? Então você tem aqui uma visualização, olha, o Brasil aqui, ó, é mais fragmentado, você tem 28 partidos, né, e aqui, ó, isso na legislatura passada, que era menos fragmentado. Né? Então você tem muitos partidos presentes e não tem um partido dominante. Né? O PT ainda é o maior partido, mas é uma fragmentação muito grande. Então, para você montar uma maioria parlamentar aqui, o custo é muito grande. Né? Na Argentina, você tem uma fragmentação menor, um pouco menor, né? Porque você tem lá uma grande frente peronista e tem um partido de oposição forte, programático. Né? E aí você tem vários partidos satélites aí. Né? O sistema partidário brasileiro, argentino, também é complicado. Você tem uma fragmentação, mas você tem dois partidos lá que polarizam o jogo político. Né? Aí na França, olha, você tem um partido socialista e uma coalizão de centro-direita, quer dizer, o Partido Socialista tinha maioria, então você tem lá uma dominância do Partido Socialista por causa do sistema eleitoral. Né? No Reino Unido, você tem dois grandes partidos relevantes. Essa bolona grande aí são os partidos relevantes. Né? Então você tem dois partidos relevantes. No Chile você também tem um quadro fragmentado, mas bem menos fragmentado que o brasileiro, né? Porque lá o Congresso é pequeno, é um país pequeno. No México você também tem o PRI, que é um partido dominante, e tem mais 3 partidos relevantes, então só tem 4 partidos relevantes, o resto são pequenos. Né? Então você conta de fato aqui os partidos relevantes. Né? E na Rússia você tem lá um partido forte, que é a Rússia Unida, do Putin, na Duma. Estados Unidos é o país clássico do bipartidarismo. Cuba é o partido único. Né? Então você tem lá uma grande discussão sobre se Cuba é uma democracia ou não. Né? Isso é um debate grande. Muitos acham que não pode haver uma democracia com um partido único, né? Que é um contrassenso. Você tem que ter uma oposição. Né? E outros acham que você tem mecanismos de democracia em Cuba porque lá tem a figura avulsa. Né? Mas só que você ter realmente só um partido aí representado no parlamento é complicado. Né? Você caracterizar isso como uma democracia de fato, né? Do ponto de vista da política. Né? Então aqui ó, mais ou menos ali o que está ali o que eu falei antes. Né? Você tem um índice de fragmentação partidária, procurem por isso aqui no Google, né? Que lá no Wikipedia está explicando tudinho como calcula isso aqui. Então você aplica uma fórmula aos partidos políticos brasileiros. Você podem fazer isso até no Excel, né? Tentar fazer aí, que dá para fazer esse cálculo aqui, vai bater certinho. E a fragmentação só aumentando. Né? Então você tinha 8 partidos relevantes aqui, olha, na Câmara dos Deputados, agora tem 16, que é o sistema partidário mais fragmentado do mundo. Né? Tinha 5 no Senado, foi para 13. No mundo todo, é o sistema partidário mais fragmentado. Isso é um problema. Né? Então aqui, ó, esse aqui é o texto do Jair Nicolau, um autor que eu já citei várias vezes ao longo do curso. Ele vai aqui por ano, né, calculando o índice. Também um índice muito grande. Né? Então, para você governar nesse sistema aí, tem que ir para o tomar lá da cá mesmo. Né? Então, como eu falei antes, isso não é sintoma de corrupção. É negociação política. E o capital que os políticos têm para negociar é cargo. Né? Falei, eu te apoio, eu te dou um cargo em troca. Né? Ou faço alguma obra, faço alguma coisa. Ninguém vai se dedicar à política se não tiver um interesse por trás. Né?
interesse coletivo. Então a política é um meio para você concretizar os interesses coletivos. Então essa negociação é legítima. Né? O que não é legítimo é taxa 2, desvio de verba pública, aí realmente é a corrupção. Né? Mas a negociação, que é grande no Brasil, mas ela não é endêmica, como se diz por aí. Né? Tem corrupção, mas não é também todo mundo que é corrupto. Né? Agora, esse toma lá da cá, todo mundo participa. Vocês estão vendo aí a eleição para a presidência da Câmara, tem uma negociação dos partidos. Né? Então, aí, para você apoiar o outro, o cara negocia lá a quarta secretaria, um cargo na mesa. Né? Ninguém vai apoiar um candidato se não tiver nada em troca. Né? Se não tiver alguma. Você não se sentir contemplado as suas demandas naquela chapa. Então, você tem um processo de negociação complexo. Né? E aqui é o último dado aí que relevante, que eu coletei aí também da internet, Jornal Nexo, né? Você tem aqui a diferença da eleição passada, das duas últimas eleições no Brasil. Né? Então a bancada do PT diminuiu, mas diminuiu pouco. O MDB caiu, né? PSL aí na onda do bolsonarismo, o PSL foi lá para cima. Então parem isso aí que vocês vão ver as diferenças, né? Como o quadro brasileiro mudou nas duas últimas eleições. Né? Então você tem o crescimento desses partidos do centrão aqui, ó. Isso tudo aqui é o chamado centrão, né? Aqui pode, né? PP, ó, que agora cresceu de novo, né? PSL aí deu uma estagnada. E você tem um partido de esquerda relativamente forte no Brasil, mas é amplamente minoritário, né? Nem se compara com a bancada do Partido Socialista na França, por exemplo. Né? Então a grande dificuldade no Brasil é você fazer um partido de esquerda de massas, né? Que tenha maioria no parlamento. Então esse continua sendo um problema. Né? O PDT cresceu um pouquinho por causa do Ciro Gomes. Né? Então é isso, pessoal. A aula de hoje é basicamente isso.